E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o fascinante mestre do terror. E a gente vai falar novamente sobre Disney no canal. Vai falar novamente sobre Almanac Disney. Já fazia um tempinho que eu não falava de Almanac Disney. E eu li recentemente essa aventura aqui. Esse Almanac Disney aqui, na verdade. Ajeitadinha básica, pera aí, vamos dar uma ajeitadinha, dedinho aparecendo, é isso, eu li esse aqui, o Almanac Disney número 264, editora Abril, é claro, que foi publicado nos anos 90, né? Isso é do início dos anos 90, não vou especificar o ano, mas é isso. Eu tenho bastante Almanac Disney, vocês sabem, eu dei início a uma coleção do Almanac Disney, que faz tempo que eu não faço uma aquisição. Tá difícil encontrar o Almanac Disney original da Disney, né? Eu digo original, você encontra muito grande Almanac Disney da Culturama, que eu já li, já fiz vídeo no canal, é uma bela publicação, mas não é o Almanac Disney, obviamente. Então, eu tenho muito Almanac Disney para ler, mas eu escolhi esse especificamente porque ele trazia na capa isso, o retorno de Spectros. E até então, o tal do Spectros não significava coisa alguma para mim. Mas eu percebi que uma das histórias mais faladas pelos fãs de quadrinhos Disney, uma das histórias que o pessoal mais comenta, né, o mistério dos signos, se não me engano esse é o nome, sempre aparece com grande destaque esse cara, o tal do Spectros. E como eu obviamente não tenho essa aventura, e não sei se um dia terei, eu pensei que uma boa maneira de pelo menos eu saber do que se tratava, eu saber quem é esse tal de Spectros e qual é, afinal de contas, vocês vão ver meu dedo aqui porque eu vou ajeitar um pouquinho mais aqui o negócio, isso, e eu saber qual é, afinal de contas, a relevância dele, que tipo de vilão ele é e tal, era eu ler essa história, e eu criei uma expectativa. E estamos sempre falando aqui no canal, às vezes a gente fala de coisas óbvias, e uma das obviedades que eu estou sempre falando é que a expectativa é uma destruidora de experiências, né? Ela destrói a diversão de ver um filme, ela destrói a diversão de ler um livro, e ela destruiu a diversão de ler esse quadrinho, porque eu esperava muito mais do personagem. Eu nunca li o Mistério dos Signos, tá? Acho que é importante enfatizar isso. Eu nunca li. Então eu não sei, ele aparece em destaque nas capas ali e tal, mas eu não sei qual é a participação efetiva dele na história, mas eu esperava, tipo, ele deve ser um mega vilão, eu pensei. Um cara cheio de artimanhas, vai ser interessante. E acabei descobrindo que não é tudo isso. Tanto que eu vou usar aquela velha artimanha que eu uso às vezes quando eu tô falando de quadrinho Disney, e eu vou começar a mostrar as historinhas de trás pra frente na revista, para deixar a história do Spectro por última, do Spectros, porque ela é a primeira história. Tem essa história aqui que pelos traços me parece italiana, me parece aquelas histórias italianas, e não tenho expediente para saber, eu não estou lembrando o nome do artista italiano que eu acho que é o cara que escreve, que desenhou essa história, mas eu acho que é italiana. E o Donald está muito estressado, ó, que novidade. Inclusive tem uma coisa que chama atenção, né? O Donald está pelado. Tá aí uma coisa que eu nunca tinha visto. Recentemente eu gravei um vídeo no qual eu comento que pela primeira vez eu vi a capota do 313, o carro do Donald, levantada. E aqui, o que nós temos? O Donald pelado. Nuzinho, como veio ao mundo. Eu nunca tinha visto o Donald pelado também.
Foi tipo, quebramos uns tabus aí. Mas o Donald está aí, sempre muito zangado da vida e precisando relaxar, e eles sugerem que ele arrume um hobby. Como tudo na vida do Donald, tentar conseguir esse hobby acaba virando um verdadeiro calvário. Ele tenta aeromodelismo, ele tenta automodelismo, ele tenta de tudo. Ele acaba fazendo aquele negócio de montar navios em garrafas, e tudo que ele tenta acaba levando a conclusões desastrosas, e a Margarida, que muito queria que ele arrumasse um hobby para se acalmar, acaba ficando pé da vida com ele, principalmente, e aí ela vai ao médico também, porque eles acham que ela precisa ir no médico para se acalmar. E o médico receita o quê? Também ela arrumar um hobby, e ela quer matar o médico, o Donald, ela quer matar todo mundo. É uma história que se estende de maneira que às vezes parece um tanto desnecessária. A história ficou longa demais de repente, e isso meio que me incomodou um pouco. Mas ainda assim é uma história divertida, eu gostei de ler. Depois tem essa história aqui do Avita, com ele e o amigo dele, Pequeno Urso, tentando lidar com umas divergências entre as duas tribos deles. Uma história boa, passável. Uma história do Dumbo igualmente passável. Tico e Teco, até hoje não li uma história deles que eu realmente curtisse. Tem Zou Disney com as piadinhas dos animais, isso eu gosto. Gosto muito do Zou Disney, vocês sabem. E do Maravilhas da Natureza, também gosto demais, gosto até hoje. Seção de correio, páginas com piadinhas na horizontal, os famosos passatempos que na época eram imprescindíveis, o tal do Brinca-Teste que a Abril dava importância bastante para pôr na capa. Ó, tinha na capa o tal do Brinca-Teste. Né? Tava com a revista meio baixa demais, né? Eu nem me dei o trabalho de ler esse Brinca-Teste aí, coisa meio datada demais. É uma história do Mickey e do Pateta vivendo uma aventura, tentando ajudar um tio do Pateta. O Pateta tem um bocado de parente, se você parar pra pensar. Sempre achei que ele era um cara muito solitário, mas ele tem parente pra cacete. E aqui ele tem um tio, e os vilões são o Escovinha e o Grandão ali. É uma aventura nos moldes Disney. É uma história engraçadinha, não é uma história aventuresca, não é o Mickey detetive que eu curto, mas é uma boa história. Deu pra se divertir com essa historinha também. Aí uma história dos três porquinhos e do lobão e tal, passável, não gosto. E aí vamos à história principal. Super Pato, o retorno de Espectros. Pois bem, o que eu descobri aqui? Que também parece ser uma história italiana, aliás. O que eu descobri aqui? Cavazzano. Eu acho que aquela história é desenhada pelo Cavazzano. A história do Donald tentando arrumar um hobby, que eu comentei que parece uma história italiana. Aqui eu fiquei conhecendo o tal do Spectros e descobri que ele é um hipnotizador, que ele usa essa roupa de demônio aí, de diabo, mas que na verdade ele é um hipnotizador. Ele é tipo um mandrake engraçadinho, um mandrake cartoon. Ele hipnotiza as pessoas, ele hipnotiza os guardas para poder fugir da cadeia, ele hipnotiza os guardas dos lugares onde ele vai roubar, para ele poder roubar as coisas, e ele quer muito vingança contra o Super Pato, que foi o responsável por ele estar preso, então ele foge da cadeia e vai enfrentar o Super Pato. A história é curta, é uma coisa que eu não esperava você ver. Talvez tenha sido isso que tenha me dado a sensação de que aquela história do Donald lá com os modelismos era desnecessariamente longa. Porque a história do Spectros, que eu esperava que fosse a mais longa da edição, é curta, é surpreendentemente curta. O Donald tenta enfrentar ele, o Super Pato no caso, usando a técnica de usar uma venda nos olhos, o que, nossa, ele joga spray nos olhos do Spectros, né? Spray de suco de cebola. O Spectro fica sem conseguir usar os olhos, fica com os olhos irritados, e ele prende o Spectros. E acabou a história.
Eu tinha grandes expectativas, achei que seria uma aventura maior, mais longa, que ocuparia boa parte da edição e que me daria uma melhor dimensão de quem era esse vilão que parecia tão importante. Acabei me decepcionando, a história é curtinha, a história não é tão interessante, o tal do Spectus parece, pelo menos nessa aventura, bastante genérico. O grande vilão continua sendo o Mancha Negra. Para mim ainda é o melhor vilão Disney que existe, até que eu leia alguma coisa que prove o contrário. Mas é outro almanac Disney para conta das minhas leituras, outro vídeo a respeito. Valeu a pena, valeu a leitura. O almanac Disney tem essa vantagem, né? Tem um mix de história interessante e alguma coisa você sempre aproveita. Se você curtiu esse videozinho, likezinho aí pra mim, para o mestre do terror. E vocês sabem, fomos!